Telefone sem fio. Quem lembra dessa brincadeira? A gente dava risada porque começava com a frase "O sol tá bonito hoje" e terminava a brincadeira com a frase "O sapato do tio caiu da ponte". Era divertido, né? Na vida real, acontece a mesma coisa, mas não tem graça nenhuma. Telefone sem fio. Bem-vindos ao 5º episódio desse projeto que eu gosto muito, que a gente vai conversar sobre comunicação. E hoje estou recebendo uma pessoa muito especial, Guilherme Dias. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Ele que é vendedor, empresário, e um dos negócios dele, ele vai contar um pouquinho, que é a empresa Comprei.com. É isso aí. Explica um pouquinho pra gente. Comprei.com é um site de vendas online que lá ela é multicanal. O primeiro projeto e o mais forte é a venda no marketplace, só que ele passa desde a distribuição também para o B2B, né, o B2C, e também a gente tem agora uma linha educacional que a gente vai começar a treinar pessoas que queiram também iniciar o negócio, vender, entender de produto, enfim, é um projeto bem legal, mas acessem lá, comprei.com, para poder escolher produtos para o seu dia a dia. Muito bom, muito bom. E o nosso principal ponto hoje que a gente vai conversar é a comunicação do Guilherme mesmo com ele mesmo. Vamos ver como é que funciona essa comunicação, se funciona. Sim. A comunicação dele com Deus. E aí, por último, a gente vai entender um pouquinho como é o Guilherme nos relacionamentos, se relacionando, e trazer aquelas perguntinhas que a mulherada gosta de ouvir para entender um pouco da mentalidade masculina. E antes da gente começar, eu quero presentear com um livro, que é o Mentalidade de Sucesso, que eu sou coautora, junto com o José Roberto Marques, do IBC. Deixar com você. Muito obrigado, show de bola. Que você consiga aí, às vezes, captar alguma coisa, algum insight que seja legal para você. São 20 coautores. Que legal. E eu sou um deles. Bacana. Rô, primeiro, parabéns pelo projeto. O José Roberto Marques é um cara fera. Eu tenho certeza que se você está nesse livro aqui é porque tem muito para agregar. Que bom. Então, obrigada. Galera, acessem, procura lá. Não tem na Comprei.com ainda, mas quem sabe. E vocês conseguem comprar esse livro com a Rô e também direto no site lá do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, né? Ele é vendedor, eu falei, né, gente? É isso aí. Então, parabéns, Isso aí. Muito bonito e tenho certeza que o conteúdo também é sensacional. Obrigada. E não deixem de seguir o canal, compartilhar, enviar para quem gosta desse tema de comunicação nas relações. E eu acho que eu só esqueci de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Roberta Guerreiro, sou terapeuta integrativa. Estou aqui para conversar com o Gui. Bora lá, então. Bora lá, vamos lá. Então vamos começar com a comunicação interna. Queria entender de você um pouquinho, assim, se você se escuta de verdade, se você consegue reconhecer o que sente, se sempre foi assim, se mudou, como que é essa conversa com você mesmo? Legal. Eu acho que no começo, quando a gente é adolescente, eu acho que ninguém se escuta, né? Nenhum adolescente se escuta. E conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo algumas experiências na vida, muitas boas, outras ruins, e a gente vai começando a se escutar. Se a gente conseguisse ser de trás para frente, né? A gente com a maturidade que a gente tem hoje, se escutar na época de adolescência, muita coisa seria diferente. Sim. Mas entra aquela questão, né? Escuta seus pais, escuta as pessoas mais velhas, e a gente dá muita cabeçada. Então hoje em dia, com tudo que aconteceu na minha vida, eu consigo me escutar muitas vezes. Eu acho que essa representação que eu tenho de vida, eu consigo olhar e todos os dias me cobrar em relação a isso. Aquele diálogo interno que a gente tem me cobra muito em relação a ser uma pessoa melhor, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso estar melhorando, porque a gente é falho, né? A gente erra o tempo inteiro. Então, hoje sim eu consigo ter um discernimento, muitas vezes, em se escutar. E quando a gente fala o que é se escutar, não é uma intuição nem nada, é a gente olhar para nós mesmos e ver o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer ali de diferente, ou o que eu fiz de errado que eu posso estar consertando. Então hoje eu diria que sim, hoje eu consigo me escutar
de verdade, mas eu tenho certeza que ainda mesmo assim isso não vai me deixar isento de algum erro ou alguma coisa do tipo. Com certeza, porque se a gente se colocar como perfeito, o perfeito ele não evolui mais, né? E a nossa ideia aqui na vida é evoluir. E uma coisa legal que você falou sobre questão de perfeição é uma definição que o Clóvis de Barros Filho fala sobre isso, né? Acho que é o Clóvis, salvo engano, tá? Perfeição é a morte, é você terminar, é estar perfeito, acabado. E ninguém vai conseguir isso até chegar o dia. Exatamente. Então é bem por aí. E você faz terapia? Hoje não, mas eu já fiz, sim, até porque em alguns momentos da vida eu tive que fazer, acho extremamente essencial essa questão de que acho que todo ser humano precisa, sim, algum tipo de terapia, né? Tem suas controvérsias, tem pessoas que falam homem não precisa, o homem precisa. Cara, aquilo que vai acontecer na nossa vida, a gente é ser humano. E é uma bomba relógio. E se a gente não conseguir entender isso e colocar para fora na hora certa, pode ser que você esteja descontando em pessoas que não merecem. Sim. E muitas vezes também você indo por um caminho de se afundar literalmente, né? Sim. Eu acho que não é nem essa questão de ser homem, mulher, eu acho que todo mundo sente, todo mundo tem questões, então independente do gênero, sexo, é importante a gente olhar para dentro. Sim. E tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo, eu não vou lembrar da onde, mas 70% dos suicídios são homens. Então bora fazer terapia, homens. O homem ele tem essa tendência, e eu sou assim, de segurar as situações para si. Eu tenho um problema de que digo problema porque eu não consigo me abrir muito com as pessoas, eu não consigo expor esse lado de problemas, etc, porque é uma parada minha que eu falo, vou resolver e tal. Mas é muito importante sim você conseguir ter alguém, seja a pessoa que está do seu lado no relacionamento, ou seja mãe ou pai, mas você conseguir partilhar isso. E muitas vezes é onde entra o papel do terapeuta, né? De você conseguir falar, de você conseguir expor e ter uma visão de fora daquilo. Porque quando a gente está dentro do problema, a gente não vê solução. E muitas vezes a solução está ali, né? Está palpável. Sim. Então é muito importante. Porque o terapeuta, na verdade, o diferencial ali da gente falar com amigos, né, ou falar com o terapeuta, não é nem a questão só da gente desabafar. É que o terapeuta ele vai te ajudar você a entender, né, a olhar para dentro de você e entender o porquê que você age de tal forma, sente isso, não consegue lidar com com determinada situação. Então, é isso que é o legal, ele te dá o caminho para você chegar nas suas questões e ficar mais claro. E aí você tendo clareza, tendo consciência, aí você começa a conseguir agir diferente. Exato. Né? E às vezes a gente só desabafando não tem essa clareza, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre a questão a criança quando nasce, ela é um HD zerado. E todas as experiências que ela vai passando vai trazendo comportamentos. Às vezes você tem um comportamento que você não enxerga, mas você faz. E aquilo ali não é uma questão teoricamente sua, é algum trauma que aconteceu ali e você nem sabe, mas está refletindo num determinado comportamento. E conseguir enxergar isso é o primeiro passo para a mudança, porque quando você reconhece, você tem a oportunidade de mudar. Isso aí. Né? E é muito isso assim, será que tudo que você pensa é você que pensa mesmo ou pensaram por você? Porque é isso, começa lá atrás. E às vezes opiniões que você tem, coisas que você acha que é sua, e a sociedade te molda para isso, né? A sociedade vai te moldando o tempo inteiro. É um anúncio que você vê, é o algoritmo que te entrega algo que você conversou ali. Então a sociedade ela está sempre te moldando. E muitas vezes não só a sociedade, mas tudo aquilo que você está dentro da sua própria casa. Então quando você critica muito um comportamento de alguém que está próximo na sua casa, de tanto você criticar, você replica. Você modela aquilo. E você não entende, né? E aí entra o papel fundamental de alguém de fora conseguir te olhar e tá tudo bem, né? Porque às vezes isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Isso quer dizer que aquele comportamento que você faz, você não tem consciência dele ainda. É isso aí. Mas quando você tem, aí você tem essa oportunidade. De fazer diferente. Quando você sente alguma coisa ali, ou alguma situação que você vê que te dá algum incômodo, alguma coisa nesse sentido,
hoje você tem a consciência de parar para entender o que eu estou sentindo aqui antes de reagir? Ou ainda você se vê, de repente, sendo impulsivo ou tendo alguma, tipo, ação-reação? Ou você consegue fazer essa autorreflexão, tipo, ó, tô vendo aqui que eu tô incomodado. Peraí, deixa eu entender por quê antes de qualquer coisa. Por mais que eu ainda consigo ter essa consciência, mas eu só vou perceber depois que eu já fiz a merda. Infelizmente. Isso é uma coisa ruim. Por quê? O comportamento ele é inconsciente. Para você conseguir ter essa gestão, essa administração, é segundos. É muito Sim. rápido. Então, às vezes, quando eu recebo alguma situação que eu não gosto, às vezes eu replico com alguma resposta que ela é inconsciente de um comportamento que eu não gostaria de ter. Só que depois que eu acabei de fazer, eu tô sendo bem honesto, tá? Sim. Que é a situação. Porque é muito fácil eu falar, não, eu consigo gerenciar, eu consigo... Não, cara. Muitas vezes não, muitas vezes sim. Quando você está diante de um cliente numa determinada reunião, você vai conseguir segurar de mandar o cara a merda, um exemplo. Porque você sabe que tem outros parâmetros que vai te segurar. É o negócio, é o trabalho, etc. Muitas vezes num relacionamento, também pelo respeito que você tem ao outro. Eu acho que o respeito vem antes de amor, né? É respeito, Sim. base. Só que às vezes esse determinado comportamento, pela intimidade, por isso, por aquilo, você acaba soltando. Isso no relacionamento, ou de repente no trânsito, né? Pô, não, eu sou um cara zen e tal, o cara fechou, não sei o quê. Uhum. Aí você fala, putz, isso daqui é errado, cara. Eu poderia estar fazendo ter arrumado uma briga, ou ter feito por uma coisa inconsciente. Então eu acho que ainda estou nessa construção, porque é normal. Muitas coisas eu consigo gerenciar e ter hoje, segurar um pouco é um exercício que eu comecei a fazer, de segurar alguns segundos antes de responder, para conseguir entender, mas aí é um exercício, mas muitas coisas também acontecem de uma forma errada, que depois eu vou olhar e vou falar, cara, eu poderia ter respondido melhor isso, poderia ter gerenciado dessa outra forma. E tá tudo bem, um aprendizado. Sim. O que eu não posso é ficar repetindo no erro toda hora. É por isso que aí tem que entender o porquê aquilo te incomoda, né? Porque Sim. a hora que você tem a consciência Porque é sempre sobre a gente, não é sobre o outro, né? Então, o que me incomoda, a pessoa pode estar fazendo ali uma coisa, pode te incomodar e não me incomodar. Sim. Então, é sobre você, sobre mim, não é sobre o outro. Então, é entender isso, né? O porquê que gera esse incômodo, que a hora que a gente entende, aí sim começa a clarear e aí vai acontecer, mesmo entendendo, vai acontecer. Putz, fiz. Aí você vai se ligar depois. Mas é o caminho mesmo. Porque aí depois vai ficando mais tranquilo, você vai conseguindo antes perceber, e aí vai arrumando esse. Aí vão vir outros, sim, que você vai continuar nesse processo. E assim, é o famoso nome, né? Maturidade. Maturidade é isso, é construir, desconstruir você sempre, através de experiências externas, aquilo que acontece. Tem situações que aconteceram na minha vida, que eu falo até para meus amigos. Eu estava semana passada almoçando com 2 deles, são amigos de infância, mais velhos, casados, etc. E a gente conversando, eu falei, cara, eu passei situações na minha vida que eu não queria ter passado, mas eu passei. Isso faz com que eu amadureça um pouco mais rápido? Sim, desde na percepção que eu tive de amadurecer com aquilo. Tem gente que passa a mesma coisa e não. Então é de cada um, né? De cada um. Então é mais ou menos isso. Quando a gente cria consciência, a gente consegue mudar. Só que a gente está nesse processo de mudança e melhoria, vai depender muito, muito, muito da nossa autoconsciência. É do olhar que a gente... Opa, normal, gente, acontece. Fica tranquilos, ao vivo não, né? É gravado, mas assim, mas é na íntegra. Ao contrário, gente. É na íntegra. De longe eu tentei falar para ela esconder, para ela arrumar. Aí eu fui arrumar, mas aí caiu. Acontece, faz parte. Você tá falando de você queria bastidores? É isso aí. Porque tudo depende disso que você falou, de coisas que a gente passa na vida que às vezes não são boas, né? Que são difíceis, mas tudo depende do nosso olhar. Que é um pouco disso que você falou, se eu quero entender isso como um crescimento ou não. Porque eu posso me manter como vítima da situação. Sim. E o meu sofrimento cada vez mais aumentar, né? Porque ter a dor ali do que acontece com a gente vai ter. Agora, quando eu falo, o sofrimento é opcional, ele é dependendo do quanto a gente estende
essa dor. Sim. Ele vira opcional. E se a gente tiver um olhar, que olhar que a gente dá, né, para nossa história, para o que a gente passa? Então, talvez contar uma nova história da nossa história. E isso faz com que a gente veja de uma outra forma e ajude a gente a ir evoluindo e não ficar ali parado com as coisas que não foram boas que aconteceram e se vitimizando, né? Sim. Eu acho que isso ajuda no que você trouxe. O vitimismo, ele faz com que você caia num loop, né? E você fica contando uma história ali para você ficar naquele sofrimento. Eu costumo pensar que a dor ela é inevitável. Você acordar de manhã, chutar a quina da cama, Sim. com o dedinho lá e gritar e xingar, a dor é inevitável. Uhum. Só que você ficar o dia inteiro reclamando e sofrendo por aquilo, Isso é opcional. só que entra uma situação, que é, quando a dor é muito grande, acho que você também tem que se respeitar e deixar doer. Sim. É importante você doer. É importante você viver aquilo, você doer, mas principalmente você entender que vai chegar um momento que você vai ter que desamarrar aquilo e falar, cara, tá doendo, beleza, vai ficar doendo, fica lá no canto lá e agora eu vou seguir. Uhum. É isso. Isso serve para tudo. Para perda familiar, eu já tive 2. Sim. Né? Em 3 anos eu tive 3 perdas muito importantes na minha vida. Perda de relacionamento, perda de trabalho. Às vezes as pessoas trabalham numa determinada empresa 10, 20 anos, aí chega um dia lá que simplesmente te desligam. A pessoa não consegue, porque aquela dor ali... Sim, é um luto é também. o luto, mas o luto é isso, você tem que viver o luto. Sim. Né? E faz parte. Não, tem que viver, porque se não viver, fica pior depois. Sim. Você percebeu se tem alguma coisa que você começou a fazer, ou que você mudou nos seus hábitos, ou de leitura, eu não sei, que melhorou essa comunicação dentro você com você mesmo, e se você percebeu que com essa mudança refletiu no externo, nas suas relações, seja de trabalho, seja amorosa, seja na família. Sim. Bom, até 2015 para 2016, eu era uma pessoa. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa que eles me colocaram para poder trabalhar num projeto de inteligência emocional através do brinquedo, e eu fui entender o que é inteligência emocional. E lá dentro desse projeto tinha psicólogas que começaram a me falar sobre PNL, sobre constelação familiar, sobre essas coisas. Eu precisava entender aquilo, e eu fui fazer cursos, eu entendi o que é programação neurolinguística, que é uma ferramenta muito boa. Toda essa parte eu comecei a mudar automaticamente. Porque além de você estudar isso, você acaba se autotrabalhando. Sim, primeiro pega na gente. E aí eu comecei a entender que eu tinha muita coisa. E aí o hábito de leitura, comecei a ler bastante. Eu sempre fui uma pessoa que li bastante. Então até hoje, né? Hoje eu tenho o hábito de ler, eu tenho o hábito de buscar informação. Eu costumo brincar, eu sou igual uma esponja. Eu tô do lado de pessoas que tem um determinado assunto, eu quero aprender. Então eu sou uma pessoa extremamente de perguntar. O que é isso? Como você faz? Não sei o quê. Uhum. E aí absorvendo. Então automaticamente nesse mundo eu comecei a entender que eu tinha muita coisa para melhorar como pessoa, mudar e etc. Eu tenho amigos que falam hoje para mim, cara, você era uma pessoa, você virou a chave e começou outra pessoa. E aí entra as experiências externas. Perda familiar, perda de empresa, aí você vai trabalhar em outro segmento e você começa a ter questões negativas que te força automaticamente a mudar, a crescer, a evoluir. Só que a gente fala só das coisas negativas, né? Só que ninguém quer mudar no amor, todo mundo quer mudar só na dor. Só que quantas coisas boas também que já não aconteceram na minha vida, que eu também tive a oportunidade de aprender. Então a gente começar a ter esse discernimento. Só que eu acho que se todo mundo quer mudar, busca informação. Informação é gratuita. Se você pegar YouTube, cara, eu quero aprender a fabricar uma mesa. Você vai ter aula 1, 2, 3 e 4. Como gerenciar emoções. Vai ter lá muita coisa disponível. O que você precisa ter só é o senso do filtro. Qual informação buscar, qual que é a informação boa. Sim. Né? E falando um pouco disso, você acha que é importante, nessa parte de informação, tudo, você leva em consideração a ambiência? As pessoas que você convive,
com quem você, tipo, senta na mesa ali e quer conversar. Você acha que isso influencia? Quem me conhece já sabe a frase que eu vou falar. O ambiente molda. Sim. É isso. O ambiente molda. Aí eu vou falar uma coisa que é clichê e é real. Se você andar com 5 idiotas, você vai ser o sexto. Sim. Perfeito. E eu não sei se você viu, você sabe, mas saiu pesquisas científicas, né, na área de psicologia, assim, que estudam neurociência e toda a parte, né, humana sobre a epigenética. Porque assim, a gente herda os genes dos nossos pais, né, 50% pai, 50% mãe. E tem a probabilidade ali de muitos deles acordarem, despertarem os genes e a gente puxar algo que eram dos nossos pais. Sim. Mas o estudo que é da epigenética comprovou que o ambiente é mais forte que o gene, que a genética. Sim. Então, a frase que você fala, que eu nem sabia que você fala, de que o ambiente molda, é totalmente real e comprovado cientificamente. Sim. Então, se, por exemplo, a gente nasceu numa família que é de obesos, por exemplo, eu vou ter ali o meu gene, né, da obesidade, só que ele vai despertar dependendo do ambiente que eu tiver. Se eu acabar sendo, conviver com pessoas ou sendo criada num ambiente com alimentação saudável, com exercício físico, não vai ser ativado esse gene. Ele fica guardadinho ali. Fica guardadinho. Então, a ambiência é absolutamente importante. E é o que eu falo para todo mundo. Cara, hoje a ciência está muito evoluída. Eles estão estudando, eles estão entendendo da onde vem a neurociência, como que o cérebro, quais são as regiões do cérebro que se ativam em determinados momentos, a neuroplasticidade, né? Como Sim. que você tem essa questão de aprendizado, enfim. Então eu acho que se já está tão avançado assim, a gente tem esse caminho, cara, é um caminho de melhoria. Por que não? Eu vou ser idiota ao ponto de falar, não, isso está errado, e ter a síndrome de Gabriela? Sim. Né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim? Cara, para mim isso é ignorância. Né? E tem até aquele negócio que também é clichê e falam muito por aí. Cara, se você botar um cachorro dentro de um galinheiro, desde quando ele nasceu, e ele tiver todo aquele ambiente, será que na fase adulta ele não vai estar fazendo as mesmas coisas que as galinhas e ao invés de latir? Provavelmente. Você entendeu? Então é isso. Então o ambiente molda. É o que eu falei com esses meus amigos que eu estava almoçando. Cara, você quer emagrecer, você vai ficar frequentando todo dia o McDonald's? Sim. Não tem lógica, né? Então é muito mais do ambiente, é isso. Legal. E falando agora um pouco da comunicação com Deus, com a espiritualidade, como que é a sua relação? Você sempre teve essa comunicação com Deus? Você acredita em Deus? Foi uma escolha? Foi por necessidade? Algo que aconteceu que fez você começar? Ou não? Você já, de repente, cresceu num ambiente familiar que já olhava para isso? Sim. Como que... Bom, hoje, né, eu sou cristão, sempre acreditei em Jesus Cristo, em Deus, mas vocês são meus amigos, já devem ter conversado com vocês sobre isso e tal. Eu acredito que religião é um teto, muita coisa transcende, né? Jesus, Deus, universo, enfim, como qualquer pessoa queira chamar, transcende. Então eu sempre fui um cara extremamente ligado na parte espiritual, por uma questão de necessidade, porque quando o pau quebra na vida, a primeira coisa, se você não é ateu, a primeira coisa que você recorre é a Deus. Sim. E não importa quem falar, não, eu sou durão, eu sou isso. Não, você vai dobrar seu joelho, você vai se render e vai pedir para algo. Não importa se você chama de Deus, se você chama de qualquer coisa, sim, mas é isso. Então sempre fui ligado, tive muitas experiências boas, né? Então eu tenho uma forte ligação de comunicação com Deus. Mas é a minha forma de se comunicar, né? Então eu tenho o hábito de ler hoje a Bíblia, eu tenho o hábito de buscar entendimento, já frequentei o Espiritismo, já entendi de onde veio o Espiritismo, a doutrina, acho uma doutrina
linda. Para mim, tudo que gera amor é válido. Novamente, religião é um teto. A pessoa fala, pô, mas você se batizou. Ok, mas eu sei o porquê que eu me batizei e eu sei os motivos, né? E acredito muito naquilo. Mas eu também não posso criticar o outro. Cada um esteja na sua caminhada. Assim como a Umbanda, assim como outras religiões, fez o bem, faz o bem, tá tudo certo. Legal. Então eu tenho muito essa situação. Mas no meu dia, meu dia não começa e não termina sem a minha conversa com Deus, né? Aquilo que eu acredito, aquele agradecimento, pedir proteção, né? E toda a conversa. Então é isso, Deus para mim é base, é tudo, seja na vida profissional, seja na vida espiritual e seja no relacionamento. Então, relacionamento para mim sem Deus não existe. E para você se relacionar com alguém, essa outra pessoa, ela precisa ter essa comunicação também com Deus? Ela precisa acreditar nisso ou não? Eu vou ser bem sincero, isso é um princípio meu. Eu não posso ter um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu tenho. Então, é um valor meu, é um princípio. Cara, Deus. Sim. Se ela não tiver, para mim tá tudo certo. Respeito, mas não conecta. Sim. Né? Eu não vou conseguir conectar. Então é isso, é Deus, família e lealdade, honra, são coisas que eu prezo por isso. São inegociáveis. Inegociáveis. Que isso é um ponto assim que é bem importante da gente ter, até para se relacionar, né? Porque quando isso é um processo de autoconhecimento, porque você sabe o que é importante, o que você não abre mão e que são os seus valores ali. E muita gente não sabe. Se perguntar para as pessoas assim, o que é inegociável para você? Roubar. A pessoa não consegue muito ali, às vezes, explorar o tema. Ela não tem isso claro, Não né? tem isso claro. E aí é o que acontece. Eu não tenho isso claro. Normalmente eu vou me relacionar ali com uma pessoa que eu me conectar por algum motivo. E depois a gente sabe que aí vai acontecendo as questões nos relacionamentos. E entra aquele negócio, né? Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Desculpa. Imagina. Exatamente. Então, ter isso muito claro faz a gente também ter escolhas muito mais alinhadas com o que a gente quer, né? Sim, e se a gente não conhece o que a gente quer, é isso, né? E você acha que tem alguma diferença entre rezar e conversar com Deus? Sim. Vou dar um exemplo. Rezar ou orar, né? Ela parte, ao meu modo de ver, pode ser ignorância e ser leigo, né? Porque eu ainda sou leigo, eu tô começando a caminhar. Sim. Isso parte de uma doutrina, de uma cartilha. Conversar é ter o coração ligado lá. Não existe certo ou errado, não existe como, não existe um manual. Existe aquilo seu, né? Você conseguir se conectar, pedir com todo o coração, porque o que eu acredito não adianta você falar se o seu coração não é aquilo. Se eu acredito em Deus, eu sei que ele conhece meu coração. Então o que adianta eu ter atitudes, eu ter palavras que expressam uma coisa e aquilo que está dentro do meu coração é outra coisa? Perfeito. Primeiro, eu estou me traindo. Já é o primeiro ponto, né? E aí que você começa a entender, que eu falo para todo mundo, Deus ele não faz por você, ele te dá o caminho. Cara, esquece, Deus vai descer aqui e vai fazer por ti. Sim. Não vai. Não está acontecendo porque Deus não quer, mas também você não faz nada, não, se move, né? Eu aprendi com um diretor meu, que eu tenho um respeito muito grande por ele, me ensinou muita coisa, que pratica o TBC. Tira a bunda da cadeira. Sacou? Eu quero me conectar mais com Deus, eu não acredito. Beleza, busca isso. Vai na igreja, vai no centro, vai onde você acha que você se conecte. Mas faça isso, busca. Ele está ali, ele só está esperando que você se conecte. Então, a diferença entre orar e conversar, para mim, conversar você se conecta com o teu coração. Orar, rezar, Jesus deixou a oração mais importante, que é o Pai Nosso. Então já está pronta ali. E é a mais que conecta, é a que dá acesso, que gira a maçaneta da porta. Mas você conversar no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Eu
vou conversando com Deus no meu carro. Eu saio para trabalhar, coloco meu louvor e vou ali, cara, conversando e tal. Não só peço, eu agradeço antes de tudo, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu ali na rua, num livramento de algo. Então, às vezes a gente está muito nesse negócio, estou pedindo uma coisa e Deus não faz, mas você está se movimentando para isso? Então, entender tudo isso, eu acho que é uma coisa que é inexplicável e a gente não vai conseguir entender. Até não chegar um momento que a gente vai sair daqui e vai para outro lugar. Aí a gente vai entender. Pode ser que a gente chegue lá e fale, porra, não é nada disso que a gente estava fazendo. Mas pode ser que, pelo aquilo que a gente acredita, o que eu acredito, que vai ser isso e muito mais. Uhum. Sim. Qual é o... Imagina o seguinte, se eu fosse um ateu, eu vi isso até outro dia num podcast, que é muito, muito interessante. Se eu fosse um ateu e chegasse no final da vida e morresse, e chegasse lá e tivesse tudo aquilo que falaram pra mim, eu ia ficar muito frustrado. Então, cara, eu quero me conectar agora, sacou? Porque se chegar lá e não for, tá tudo certo, ok? Mas se chegar lá for, eu falei, putz. Sim, entendeu? é verdade. E o bem que a gente planta volta pra gente, né? Sim, com Às vezes certeza. assim. E uma coisa que você falou que você falou assim, não adianta não estar alinhado o que a gente fala com o que tá no coração, né? E o que a gente faz também é muito Sim. importante, né? Esse é um ponto muito legal que eu acho que a gente precisa também de muito autoconhecimento para chegar nesse ponto. Porque normalmente a gente não consegue alinhar esses três. A gente sabe que falar tal coisa é melhor, só que o que eu quero aqui dentro, que eu tô sentindo no coração é outra, e minha atitude é outra. Sim. E enquanto esses três não estiverem alinhados, dificilmente a pessoa vai ter paz no coração. Sim. Dificilmente. Então, esse alinhamento de agir, sentir e falar é essencial. Agora eu vou te fazer uma pergunta como terapeuta. Você entrevistar. Como terapeuta, você não acha que muitas vezes a gente não consegue alinhar isso porque também a gente se culpa de coisas que a gente fez? Porque todo mundo faz merda e todo mundo fez merda. Ninguém, merda que eu digo assim, comportamentos que de repente hoje, com a maturidade que você tem, você não faria. Sim. Um monte de gente, todo mundo já passou por isso. Você não acha que isso pode ser um fato sabotador? Sim, sabotador. E muitas vezes por questões de insegurança, o que o outro vai pensar. Porque assim, dentro de você tem claro ali. Você sente. Só que você não consegue falar isso que você gostaria de falar. Você não consegue agir dessa forma porque... É inconsciente. Por exemplo, um exemplo. Alguém, você tem uma dificuldade de falar não. Alguém vem, alguém que para você é importante, te pede para você fazer alguma coisa ali. Só que você não pode, você tem outras coisas. Então assim, qual o seu sentimento? Eu queria falar não aqui, porque eu não posso. Só que você não consegue. Aí você vai lá e fala, tá bom, eu faço. E você age diferente. Isso vai causar um impacto negativo dentro de você. Porque você está passando por cima de você, de uma necessidade sua, de um limite seu, certo, por medo do que aquela pessoa vai pensar se você falar não. Nossa, mas puta, o Guilherme é chato. Pô, tô pedindo uma ajuda, ajudei ele outro dia. E você vai estar com isso na cabeça. A pessoa me ajudou e eu não vou ajudar agora? Então, assim, todo esse processo é muito de cada um, do porquê que não consegue esse alinhamento. Então, pode ser várias coisas. Coisas que você já passou, que você citou, ou medo de não continuar sendo reconhecido, de a pessoa não te ver mais com os olhos que ela te vê, medo de não agradar, um monte de coisa pode estar envolvido nessa falta de alinhamento. Então, assim, agora quando você tem coragem ali, você consegue ser autêntico e bancar o que você sente, vai alinhar o sentir, o agir, o que você vai falar. Tá vendo, galera? A agenda de terapia dela tá disponível, hein? E aproveitando, quem tá curtindo o tema, a conversa, curte, compartilha, passa para as pessoas que você sabe que gosta de comunicação, de autoconhecimento, de falar sobre Deus também. Então não deixem de curtir e compartilhar. É isso aí. E aí, voltando aí a falar um pouco dessa sua conversa com Deus, e eu acredito que a resposta seja sim, né? Mas você sente que Ele te responde? Sim, mas muitas vezes não como eu gostaria. Não que você gostaria de ouvir, né? Porque assim, existe muito aquele negócio do nosso egoísmo. A gente quer algo, muitas vezes, do nosso jeito. Sim. E muitas vezes o nosso jeito não é aquilo que ele tem para nós. E você só vai conseguir ver isso lá para frente. Você olha e você fala, cara,
Se eu não fosse por aquilo, eu não estaria aqui. Uhum. Só que nesse meio tempo é difícil você entender, é difícil você aceitar, né? Porque a gente tem a questão imediatista, a gente tem a questão de que tem que ser do nosso jeito. Então, partindo daquele negócio que você acredita em Deus e que Deus rege a sua vida, porque vai ter gente que vai falar, não, mas você vai ficar apegado numa situação de que Deus tem que fazer as coisas para você. Não é fazer, mas Ele te dá o caminho. Mas se você tem claro na sua cabeça que Ele está ali junto com você, Ele vai fazer, tem coisas que Ele vai fazer que não vai ser do seu jeito. Sim. E tá tudo certo. Aí você tem que ter essa consciência, porque, novamente, aí isso serve também para essa questão mais espiritual. As pessoas tendem a, quando tá no perrengue, quando a coisa tá foda, as pessoas se ajoelham, pedem, ora, tal, as coisas melhoram, o que elas fazem? Se afastam. Precisa mais. Porque aí é assim, aí entra aquele negócio, peraí, no amor você não quer, mas na dor, e o ser humano tende a ser assim em tudo. Sim. Em tudo, né? E muita gente fala, pô, no relacionamento, às vezes o casal ali entrou numa situação ruim, o outro deixa ele porque tá na situação ruim. Então, ou seja, na dor, Não somos um na dor. Não, ao contrário, né? Quando tá na dor, fica você. Sim. Quando tá no amor, tamo junto. Sim. Aí eu acho que a maturidade vai conseguir fazer você ir filtrando quem chega e quem sai. E é maturidade, não tem muito o que fazer. É a mesma coisa para terapia, porque eu já ouvi muita gente falando assim, eu fiz, eu faço, ou já fiz quando alguma coisa muito grave aconteceu. E a mesma coisa com Deus. Isso é muito comum, que é o que você trouxe. Sim. Eu quando preciso de ajuda, quando tá no limite ali, deu alguma coisa ruim, aí reza, vai na igreja, frequenta, aí passou um mês ali, tá tudo bem, Sim. não precisa mais. E isso daí, não adianta. Se a gente não tem a constância de certas coisas na nossa vida, dificilmente também a gente vai conseguir sair do lugar, evoluir, crescer, porque a constância... A disciplina gera o hábito, que o hábito gera o resultado. É isso. E é Entenderam, isso, não gente? tem muito o que fazer. Vocês estão entendendo? E é tudo sobre você, né? É tudo sobre você, é isso. E, bom, agora vamos entrar um pouquinho na comunicação, na parte de relacionamentos, como que você lida, né? Quais são os seus desafios e dificuldades. Em algum momento você percebeu que você trouxe isso, que você tem um pouco de dificuldade de falar, né? De expor ali, mas você percebe que você já deixou de falar para você não parecer fraco ou vulnerável, ou não vou expor isso que eu tô sentindo, melhor eu não falar nada. Quem nunca, né? Quem nunca, com certeza. Novamente, até um determinado momento da vida, você tem esse receio. Como que eu vou ser interpretado? Ou de repente eu vou engolir aqui uma coisa para poder não gerar nenhum atrito. Só que com o tempo você vai entendendo que é melhor você colocar aquilo para aquilo não gerar algo pior, né? Então, sim, já aconteceu, e relacionamento é o que eu vou trazer agora para a área que eu gosto, que eu trabalho, que é vendas. Gente precisa de gente para ser gente. Tudo é relacionamento. Se o teu cliente não falar que aquele produto ele não é bom, você não vai saber. Então, tudo é comunicação. E num relacionamento amoroso, também é a mesma coisa. Como que eu vou entrar dentro da tua cabeça e vou saber o que você está pensando? E muitas vezes na minha vida eu já tentei saber o que a pessoa estava pensando. E aí a nossa mente o tempo inteiro generaliza, omite e distorce. Cara, às vezes a pessoa não está pensando em nada e você já está achando que ela está pensando outras coisas. E isso vira um loop. Novamente, mas mesmo você tendo essa consciência, pode ser que daqui para frente, hoje eu tô no momento da minha vida que eu tô solteiro. Só que pode ser que no meu próximo relacionamento, em alguns momentos, aconteça isso.
Porque não é só partindo de nós. Também parte de algumas situações do outro. Mas é sobre o outro. Mas essa situação dele te gera uma atitude. Sim. Então é tudo você conseguir entender isso. Cara, é difícil pra caralho. É muito. Então, se você tem uma pessoa do seu lado, do outro lado, que consegue comunicar, e você consegue ter uma troca legal, clara, objetiva, o negócio acontece. O problema é quando o outro não consegue trocar, não consegue comunicar, e aí fica uma guerra fria dos dois lados, né? E muitas vezes o problema mesmo não existe. Sim. Ou existe e é muito grande também. Tem isso também. Mas esse ponto, por exemplo, do outro se comunicar, ser aberto, ter esse olhar de vontade de olhar para dentro, esse é um ponto importante para você também, para se relacionar? Ou de repente a pessoa que não liga para isso, também é um valor, algo inegociável? É inegociável para mim. Quem está do meu lado tem que querer crescer, tem que querer evoluir como pessoa, lado profissional, porque senão fica incompatível os caminhos. Pô, eu quero acelerar, a pessoa quer brecar. Pô, eu quero ter filhos, a pessoa não. Pô, eu quero casar na igreja, a pessoa não. Tipo assim, não faz sentido. Os dois têm que estar na mesma vibe. E muitas vezes tá. Só que não conseguem se comunicar para poder entender isso. E é difícil. É difícil. E você acha que é difícil? Difícil não, desafiador, né? Você acha que é desafiador, difícil? Por quê? Você ter esse nível de conversa, aí falando da sua parte, de você conseguir ser vulnerável ali mesmo, porque assim, muitas vezes a gente vai ter a conversa, só que é muito difícil a gente colocar a nossa parte, né? Sim. Por exemplo, eu sei aqui que eu tô falhando, e tô errando aqui, não tá sendo legal isso, a gente sempre vai... você fez isso e me gera isso. É difícil a gente colocar o nosso lado ali. Você acha que você, assim, consegue chegar nesse nível de descer nesse ponto ou não? E se não, o que é seu maior medo? É o medo do que o outro vai falar, da reação do outro, de você se expor e de repente isso voltar contra você em algum momento? Hoje eu consigo. Só que a primeira pergunta que eu me faço, eu estou preparado para ouvir aquilo que eu não quero? Sem criar um muro, uma barreira, uma muralha e sair despejando no outro também? Porque a gente tem muito disso, né? Quando entra no nosso espaço, Sim. automaticamente a gente contra-golpeia. Eu estou preparado para ouvir sem julgamento e entender que eu posso melhorar? É desafiador, de novo. Porque uma coisa é quando a gente fala e outra coisa é quando... Quem vira o nosso espelho dentro da relação? É quem está mais junto com a gente. Sim. É quem dorme e acorda. Você está preparado para que você fale e eu entenda e receba isso de uma forma positiva? E você também tá preparada para que eu fale e você veja onde você quer melhorar? Eu penso assim, tá? É sobre nós como a gente interpreta. Ok. Mas a atitude do outro é sobre o outro. Mas o outro está querendo também melhorar? Sim. Muitas vezes ele até enxerga. E ele não quer. Aí vai acontecer o que? Exatamente. Vai cada um para um caminho. Você desconecta. Então, assim, nessa parte, acho que é a primeira pergunta, né? Então, hoje eu tenho essa consciência. Por mais que eu não goste daquilo que eu vou ouvir, mas é o que eu falo sempre. Eu falo até para os meus sócios. Cara, se eu estiver fazendo alguma coisa aqui errada que vocês queiram que eu melhore, fale, que eu vou tentar buscar. Eu vou filtrar em primeiro lugar. Isso. Faz sentido? Se faz sentido, beleza. Se não faz sentido, tá tudo certo. Vida que segue. Agora, muitas pessoas recebem, não filtra e já não faz sentido. Então é aquele negócio. Você é isso. Mas você também é aquilo. Sim, reage. É ação-reação. Ação-reação. Existe relacionamento saudável? Galera, é normal, viu? Acho que acontece coisas de condomínio, viu? Acho que nem dá pra ouvir, mas... Se não dá pra ouvir, vai ficar engraçado, porque acabou de acontecer uma gritaria aqui que ninguém entendeu nada, mas é ok. Dá? Então é isso, sabe? E por mais que você fale, tipo, o relacionamento é claro, é objetivo, tem uma troca legal,
mas o dia a dia tem coisas que irritam o outro, sendo que você não fez por maldade, mas irritou. Sim. Só que se o outro não fala, ele se distancia. E tem coisas, muitas vezes, que a gente engole de sapo, que é coisas que não é para engolir. Então, ter esse tato é importante. Porque tudo também que a outra pessoa fazer e você querer que a pessoa... ela não está sendo ela. Sim. Aí você está querendo o quê? Você está querendo moldar a pessoa para você. E em relacionamento você não muda ninguém. A pessoa se adapta a você. Mudança de comportamento é dela. Se ela quiser mudar, ela muda. Eu quis mudar em muita coisa na minha vida. Né? Então, é isso. Sim. Isso aí. E você, em algum momento, já teve alguma questão com rejeição? Tipo, medo de ser rejeitado? Sim. E como que você lida com isso, ou lidou? Isso já é do passado, ou ainda você... Hoje eu tô muito mais ligado no foda-se, no sentido assim, cara, eu sou essa pessoa, eu tento ser melhor pra mim sempre, eu tento ser melhor pro outro que tá à minha volta, mas eu sou o Guilherme, eu sou esse cara. Gostou de mim, não gostou, é sobre você, foda-se. Hoje eu já tô nessa, mas antes eu tinha muito isso. Acho que ninguém lida bem com a rejeição. Mas nós que trabalhamos com vendas, a gente tem que entender que de 10 pessoas que a gente aborda, 9 vai ser não. Sim. E lidar com não, ele é um trabalho. Né? Então, todo mundo tem sim medo de ser rejeitado. Eu tenho esse filtro hoje, estou muito mais ligado no foda-se, mas se eu falar para você que eu não me preocupo muitas vezes, tipo, como que eu vou me posicionar? O que eu vou falar? Vou dar um exemplo. Estamos aqui no podcast. Isso daqui é algo que vai para um mar aberto de gente e de informações. Será que do jeito que eu me posicionar aqui vai gerar alguma coisa e vou ser rejeitado em alguma situação? Não sei, pode ser que sim. Só que eu tô aqui de uma forma transparente e do que é o Guilherme. Tem muita gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E tá tudo bem. Resumindo, foda-se. É mais ou menos isso. Entendeu? Não, e é aquilo que também é comum a gente falar, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para agradar? Só Então que aí é vai uma linha acontecer tênue, isso, né? É uma linha tênue de você conseguir olhar o que é você mesmo e ter essa humildade do que é arrogância e prepotência. Ah, sim. Ó. Porque aí é uma linha tênue que muita gente já é ao contrário, né? A pessoa chega lá, mesmo ela sendo rejeitada, ela consegue ser ainda uma pessoa chata, e aí ela se torna uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante. Então acho que você tem que ter essa balança. Esse aqui. Muito bom. E agora, sempre a gente traz algumas perguntas, né? Quando a gente entrevista mulheres, a gente traz perguntas que normalmente os homens querem saber, querem entender a mentalidade feminina. E agora, com você, a gente vai fazer algumas perguntas que às vezes eu já cheguei a abrir caixinha para perguntar também, né? Para ter esse material aí. E bora então, lá, vamos falar. Que essas são as que podem gerar polêmica. Sim. Você já chegou você acha que isso acontece com frequência? Se você não quiser também falar se é você ou não, não tem problema. Mas já chegou a ficar com uma pessoa, você acha que isso acontece, né, de homens ficarem com mulheres ali, que você sabia que ela gostava de você, só que você não gostava, mas você sabia que ela tinha ali, né, tinha um sentimento, Sim. mas que de alguma forma você tinha alguma conveniência, algum benefício, alguma coisa assim, e você continuou só por isso? Vamos derrubar a hipocrisia, né? Com certeza. Entra essa questão da questão da maturidade. Quando você aconteceu, já aconteceu, por N motivos. Mas hoje, criando a consciência que a gente tem com o passar do tempo, a gente começa a entender que o mundo do outro, eu não tenho o direito de ir lá e mexer no mundo do outro. Se criou algum sentimento, é porque em algum momento eu dei espaço para isso acontecer e correspondi de algum jeito. Né? Amor à primeira vista existe? Eu acredito que é o seguinte, existe um despertar à primeira vista. O amor é construção. Então, em algum momento aconteceu, sim, já aconteceu.
Porém, hoje eu não faria. Uhum. Hoje não. Por uma questão de realmente de passar o tempo e a gente começar a entender que o mundo, que é chato isso, né? É chato, é você mexer no mundo do outro, mas é uma coisa que eu preciso deixar claro. Eu sou uma pessoa que eu nunca iludi. Eu acho que quem cria a própria ilusão somos nós. Mas sim, eu acredito que eu já respondi algumas expectativas que geraram alguma coisa. E aí, por uma questão de conveniência, é que a palavra conveniência ela pode ser interpretada tanto positivamente como negativamente, né? Mas eu acho que naquele primeiro momento, naquele começo, ok. Só que quando eu percebi isso, que isso estava aflorado, eu não ia corresponder com um relacionamento sério ou algo do tipo, aí eu preferi, né, afastar. E eu tenho certeza que quem vai ver isso e já se aconteceu vai saber que isso daí é. Agora, eu ficar com a pessoa não gostando e para poder conseguir coisas ali, não, aí já não é meu perfil, nunca foi. Não, nesse sentido, não. Mas que, pô, a pessoa gostou de você, achou você bonito, não sei o quê, mesmo você não gostando dela, mas naquele momento você saiu com ela, você foi jantar, você ficou ali com ela 1, 2, 3 meses, eu acho que isso aconteceu já com todo mundo, tanto da parte dos homens como das mulheres, né? A gente tem que derrubar a hipocrisia, né? Eu gosto das caras. É que vocês não estão vendo, mas eu fico olhando só. E o que você acha que faz... Tipo, um homem tá super interessado por uma mulher, tá apaixonado, tá ali envolvido. E o que você acha que faz, de repente, ele perder o interesse? Isso acontece ou não? Na verdade, ele não estava apaixonado. O que é comum, né? Sempre lembrando que não é generalizando, mas... porque 2 relacionamentos são 2 mundos diferentes, né? Sim. Mas eu vou falar por mim. O que me faz eu perder o interesse é a mentira. É inegociável para mim. Se eu estiver conhecendo uma pessoa e estou falando num processo de conhecimento e perder o interesse por ela é a mentira. Eu acho que a mentira faz você perder o interesse em qualquer coisa, seja até no familiar, seja no trabalho. Então, para mim é isso. Pra mim, se a pessoa você atrai aquilo que você emite. Se você é uma pessoa pegajosa, é porque você está atraindo esse tipo de pessoa. Aí você tem que conseguir saber lidar com isso. Se a pessoa te faz bem, a pessoa é bacana, a pessoa está com você, corre junto com você, cara, isso daí é uma coisa irrelevante. Se a pessoa, independente da situação, se a pessoa mentiu para ti, eu acho que aí você já não consegue gerar confiança, você já não consegue gerar coisas que vai ser os pilares Sim. do relacionamento. A base. A base. Pra mim, tem gente que vai falar outras coisas, tem cara que vai falar, a mulher ronca. Não é cada um. Sim. Pra mim, essas coisas são muito superficiais. Dormindo em quarto separado dá pra roncar. Entendeu? Mas aí qual que é a base do relacionamento? Dormir em quarto separado. Tipo, brincando. aí você entende? Pra mim não faz sentido, tem Sim, gente que óbvio. gosta. Então, Mas roncar atrapalha o sono pra quem tem sono leve. vai ter que tomar algum remedinho pra dormir profundo. Você, como você falou, né, que você tá solteiro, talvez fica mais fácil de perceber isso. Você percebe que, tipo, a maioria das mulheres tem uma ansiedade quando começam a conhecer o cara e elas acabam ali se perdendo por carência ou algo do tipo ali, vai com muita, não é nem intensidade, eu acho que é mesmo tipo, ela vê ali uma possibilidade naquele cara, Sim. começa a já criar, tipo, puta, ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Ela não conheceu direito ainda, porque, né, da mesma forma, precisa de um tempo ali pra entender se faz sentido ou não, também. Nunca vai conhecer. Mas o mínimo ali pra saber se faz sentido. Mas parece que elas colocam numa posição de preciso ser escolhida, porque eu já sei que eu, tipo, quero ele ali. Sim. Eu não sei se você percebe isso, se tem essa ansiedade, e se isso acaba atrapalhando de alguma forma. Eu acho que tem 2 situações aí, Rô. Primeiro que o mundo tá muito louco, né? Muita coisa tá se invertendo. Mas vamos no primeiro. A mulher já, por essência, ela tem essa questão de deslumbrar
um relacionamento, um casamento, ser mãe, porque é a essência da mulher. O homem já é mais, né, primitivo, o homem já é o homem que provê, que protege, etc. A mulher, quando eu tô falando nos dias atuais, hoje o negócio tá tão maluco que quando a mulher encontra um cara que é o mínimo e o básico, né? Tipo, respeita, que dá um carinho, um cara que é comprometido, um cara que é leal, ela já, pô, tá em falta e é esse cara. Só que muitas vezes a gente fica com uma pessoa 10 anos, 20 anos, a gente não conhece. A gente só vai conhecer em momentos críticos. Então, já por natureza, a mulher tem essa situação. Mas acho que hoje em dia, nesse mundo que a gente está vivendo, aflora muito por conta da questão que é um catálogo. Hoje tudo virou um catálogo, a facilidade do troca. Não me agradou, troca, não me agradou, troca, e etc. Faz com que a mulher crie essa ansiedade. Encontrou um cara que dá o mínimo e o básico, vou te dar um exemplo, não precisa me pedir respeito, lealdade e fidelidade. Mano, é o básico. Sim. Não precisa olhar para mim e se eu abrir a porta para você falar, nossa, obrigado, diferente. Ou ajudar uma senhora a atravessar a rua. Cara, é o mínimo, é o básico do ser humano. Não, isso não deveria nem estar sendo analisado, né? Não isso deveria. E hoje virou diferencial. Disso, né? Mas hoje virou diferencial tanto para o homem como para a mulher. É o que eu te falo, muita coisa está invertendo. Por quê? A mulher também hoje, e sou totalmente a favor da mulher buscar ser aquilo que ela quer. Só que muitas vezes hoje está se invertendo muitos os papéis. Então não só a mulher está ficando ansiosa, mas o homem também está ansioso de encontrar uma mulher que trabalha, que estuda, que tem princípios, que tem caráter, que tem valor, sabe, que quer ter uma família. Eu trabalho, uma das operações é brinquedo. Cara, cada vez mais o setor de brinquedo, a indústria do brinquedo está diminuindo porque as pessoas não estão tendo filho. Enquanto a gente está conversando aqui, está nascendo cliente. Só que cada vez mais está diminuindo. Então acho que que aí entra de novo a questão de Deus, que é aquilo que eu acredito, que é a base da sociedade é o casamento. Para mim. Respeito quem pensa o contrário. Mas para mim é a base do casamento, porque até então a sociedade ela precisa evoluir, ela precisa se multiplicar. Você entende? Então, a mulherada, ela tá ansiosa por esse motivo de encontrar um cara que vale a pena e, ao mesmo tempo, o homem também tá olhando e tá falando, preciso encontrar uma mina legal, que vale a pena. E por que você acha que não tá dando certo? Você acha que, na verdade, não tem essas pessoas de valores, assim? Ou tem, mas o que é a sua visão? Com certeza tem. É impossível a gente falar vou falar no Brasil, 220 milhões de pessoas. Cara, é impossível a gente falar que não tem pessoas que não vale a pena. Sim, vale. Só que hoje o catálogo do troca. Hoje, se você entra no Tinder, baixa o Tinder, você vai ter num dia 100 matches diferentes, um exemplo, 100 curtidas diferentes. Que pessoas que estão pela aparência. A aparência é o primeiro convite. Né? A aparência é seu convite. Aí aquilo que você oferece depois é o que faz a diferença. Mas essa facilidade do troca, qualquer briguinha, separa, tchau. Aí depois se arrepende. Uma pessoa bacana, por que eu troquei e tal? Então, ou seja, hoje entra muito aquela questão da comunicação. E aí as pessoas não se comunicam, tá uma facilidade do troca e tudo tá se invertendo. Então, e o que você acha, Samuquinho? Concordo com ele. Eu já respondi sobre isso outras vezes também, e meu pensamento mantém, não, porque a gente falou que muito disso é colocado, a gente abordou de outra forma, mas a gente estava falando da pessoa querer o que a sociedade impõe nela. Então, assim, a mulher se emocionava pelo cara, não porque ela realmente estava emocionada, mas pela necessidade que ela tinha de, eu preciso namorar, casar, ter filho. Então, a grande questão é... E eu abro uma aspas ainda nisso, Samuca, que é mais ou menos assim, isso a gente está falando de acordo com o sonho da pessoa.
Se a pessoa não tem o sonho de casar, de ter filho, de ter... A sociedade, ela impõe que até os 30 você tem que estar casado com filho, com seu apartamento. Cara, cada um vive o teu sonho. O teu sonho não é o meu. Teu sonho não é o meu. E cada um vive aquele sonho. E tá tudo certo. Sim. Só que eu acho que existe, respondendo a pergunta mais diretamente, existe pessoas que querem casar? Sim. Existe pessoas que querem ter uma família? Sim. Cara, falar que, não, tá tudo bagunçado e generalizar, não é esse o caminho. Não, tem de tudo. E aí o problema é que muitas vezes você acaba ficando com uma pessoa que não é legal pra ti, pelo medo de ficar sozinha. Exatamente. Que foi a forma que a gente abordou da outra vez, que você até estava falando, foi em outra situação que ela falou, se você já ficou com alguém por conveniência, às vezes as pessoas ficam com uma pessoa sem gostar. A Roberta atende um monte de gente, ela deve ouvir várias histórias, mas assim, só por essa aquilo questão que ela te oferece, né? Eu não posso ficar solteira, sozinha ou solteiro. Então, assim, não é o que a pessoa quer. Ela tá com a pessoa pela imagem, pelo que os outros vão pensar dela. Então... O que ela pode te proporcionar, não aquilo que realmente ela é. Sim. Né? E aí você conseguir enxergar o que a outra pessoa é, você tem que entender que ela é uma pessoa de defeitos também. Em primeiro lugar. Mas ela tem que te fazer bem ao ponto da balança tá sempre positiva. A partir do momento que a balança está negativa, começa a rever, porque aí você está perdendo tempo. Sim, né? verdade. Eu tenho que estar em equilíbrio, né? 50-50. É isso aí. Você tem muita mulher assim, que fala que quando o homem quer, ele tem atitude. Né? Porque tem muita... A gente estava outro dia até discutindo em amigas, que o que falta, fizeram uma pesquisa, acho que foram no Parque do Ibirapuera, e estavam entrevistando mulheres lá, e perguntando o que elas achavam que faltava nos homens. E a maioria ali respondeu que é atitude. Certo. Que falta atitude. E eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas não preciso falar agora que eu vou ouvir você antes. Mas você concorda ou discorda de que quando o homem quer, ele tem sim atitude? Ou você acha que não é tão simples assim? Pode ser que ele queira, mas ele não vai ter atitude. Eu acho que a primeira coisa, o que é atitude, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu vejo as mulheres falando isso, muitas vezes a mulher fala assim, o cara não chega, o cara não tem atitude, não sei o quê. Mas será que ele quer ela? Então, mas tipo assim... Porque é meu ponto. Não, porque você entra numa situação assim, é muito fácil pra mulher falar assim, o cara não tem atitude, mas às vezes o cara não se interessou por ela, o negócio é só daqui pra lá. E ele não vai ter atitude mesmo, porque ele não se interessou. Quando o cara quer, o cara vai sim dar um jeito de entender. Da mesma coisa, a mulher quando ela quer, é um olhar, é o cabelo, é o bom dia diferente, e você percebe. Simples. O cara é a mesma coisa. E mesmo depois, por exemplo, tudo bem, isso é para o primeiro contato ali. Aí você saiu com a pessoa, tá? Para continuidade. Aí é conexão. Mas aí, por exemplo, se o cara realmente curtiu, conectou, ele vai continuar tendo atitude. Normal, ele vai. Se ele não tem, é porque é muito provável que ele não curtiu. Só que aí entra uma situação que aí eu vejo que tem que ser transparência. O cara chegar e falar, olha, não rolou, não curtiu, tal. Isso se partir da mulher também. Se a mulher ficar na dela e ele ficar na dele, tá tudo certo, vida que segue. E é o que a maioria acontece. Mas muitas vezes a mulher também não quer fazer isso para não passar a impressão de que ela tá indo atrás, ela tá se jogando, ela tá, sabe? E aí eu entendo também. Mas esse primeiro, respondendo a pergunta, quando o cara quer, se rolou, se conectou, foi bacana, o cara vai sim ter interesse, ele vai ir atrás, ele vai conversar. Se ele desconectou, eu acho que tem que ter uma conversa franca, que a maioria não tem. Sim, com certeza não. E é que muitas vezes também a gente vê, acho que homens e mulheres, né, mas eu acabo escutando mais a parte, por conta das amigas, tudo. Mas a gente vê muitas vezes que mesmo o cara não tendo interesse, tem muitos que mantêm, né? E eu acho que é aí que acaba confundindo um pouco a cabeça das mulheres nesse sentido. Porque, mas ele tá mandando mensagem, mas e a atitude dele? Assim, ele tá te chamando pra sair? Ou ele tá só bom dia, boa tarde, boa noite? Ou ele tá, manda um negocinho ali. Ou dá uma curtidinha, pronto, alimenta aquilo nela, né, na pessoa.
E ela acha que, tipo, mas não tem a atitude de vamos sair, vamos se ver de novo? Tá. Vou te responder com uma outra pergunta, tá? A mulherada também não faz isso? Você, como terapeuta, você deve saber a resposta. Vou te dar um exemplo. A mulherada, ela também não mantém, às vezes, o cara ali, de repente, pelo um bom sexo, de repente, por uma boa conversa. Tem mulheres que sim. Você entende? Então, o cara, às vezes, mantém também ela. Lógico que tem cara que aí o cara entra mais naquela pegada do fodão. Eu vou ter 5 contatos aqui, é isso. Mas aí é uma questão de filtro da mulher, que é a personalidade do cara e ela tá atraindo aquilo que ela tá emitindo. Ponto. Né? Mas eu também acho que é dos dois lados. Eu não consigo ficar enxergando que só parte isso do cara. Sim. Não, tudo acontece. Traição acontece dos dois lados. É porque eu tô fazendo as perguntas voltadas para as mulheres. Mas é para isso mesmo. E é legal porque aí na hora que você postar, a galera vai falar e tal, cada um fala a sua opinião. Cara, a opinião de cada um é de acordo com a experiência deles. Sim. Né? Tá tudo bem? Mas eu acho que o cara, quando ele já passou essa fase 2 de conhecer, se ele gostou, se ele curtiu, ele vai sim procurar, ele vai manter contato e etc. E também, ao mesmo tempo, eu acho que muitos caras não mantêm contato, mas o cara, no momento certo ali, ele vai lá, aparece, aí ele some, aí ele aparece de novo. Que é só pra isso mesmo. Só pra aí isso. A gente tem que ter a leitura que é só pra isso. E não sofrer essa pessoa é pra isso. Pra mim sair numa sexta-feira, jantar e passar a noite com ela e tá tudo bem. Aí se apegar é uma escolha. Sim. Não, e a pessoa, a mulher, no caso que a gente tá falando, tem que ter o conhecimento se é isso que ela quer, se pra ela isso faz bem, se no dia seguinte ela vai... E dá pra ler, né? Porque imagina, são coisas incoerentes. O cara some, aí o cara aparece, aí o cara se leva pra jantar, passa o final de semana, o cara ilude. Porque você é o amor da minha vida, você não sei o quê, você não sei o quê. Aí o cara some de novo. Pô, aí ela tem que ter esse feeling de bloquear. Sim. E a mesma coisa do cara também, enfim. Isso aí. E você, já aconteceu de você se envolver, assim, deixar acontecer, né? Se envolver com alguém só pra tentar esquecer uma outra pessoa? Tipo, terminou um relacionamento... Pô, é profundo, hein? Isso daí não é Samuca. Isso daí já é mais profundo já. Eu acho que quando você passa um determinado relacionamento que faz a diferença na sua vida, é difícil você esquecer a pessoa naquele momento. Até porque teve coisas boas. E coisas boas, elas têm que ser guardadas. Agora, se você não vai esquecer aquela pessoa por um determinado período, você também vai parar de viver o mundo? E aí eu te respondo essa pergunta. Não tem como, né? Então... você se envolve com outra pessoa acreditando que aquela pessoa é um novo momento e ela vai te fazer bem. E automaticamente tudo que você viver com aquela pessoa vai para a caixinha. Eu estava conversando com uns amigos esses dias sobre isso e ele fez uma analogia que eu falei, mano, foda essa analogia. Ele falou assim, quando você vive um relacionamento com uma pessoa, são várias gavetas. Aquilo que você viveu bom com ela está aqui, nessa gaveta. Aquilo que você viveu de ruim está em outra gaveta. A mágoa está em outra gaveta. Vai de você deixar a gaveta aberta ou fechar. Uhum. Mas ela vai manter com você. Tua história não vai apagar. Não. Só que isso não pode te impedir de você viver. Sim. Você vai ficar nesse looping até quando? Entendeu? Então, vou dar um exemplo muito simples. Meu último relacionamento, até hoje eu não esqueci. E vai demorar um período para esquecer, mas eu acho que nem esquecer, para guardar de fato. Mas isso não pode me limitar a ser feliz. Então são coisas de prateleira e então saiu dessa prateleira, veio para essa outra prateleira. Isso que eu vivi de bom fecha, isso que tá de mágoa, vamos trabalhar. Mas espera aí, eu quero a coisa boa. Abrir outra gaveta. Vou abrir a outra gaveta para coisa boa. E aí eu tenho que trabalhar para não descontar nada disso aqui e não trazer nada daqui para cá. E viver daqui para frente. É isso. E normalmente você sente que mesmo ainda, né, não tendo superado, quando acontece isso de forma geral, quando você abre essa gaveta, você vai aberto mesmo para de repente ter uma nova relação? Ou... Eu acho que você consegue entender o ponto, né? Porque não dá para ir abrindo devagarzinho. Ou você abre porque é o mundo do outro também.
Aí entra essa questão de você... Da responsabilidade afetiva. A famosa responsabilidade Responsabilidade afetiva. Mas aí é aquele negócio, né? Você de fato tá ali. Você não vai estar ali com outra pessoa mandando mensagem para outro país. Sim. Ou vivendo a vida do ex, né? Da ex, do ex, enfim. Então eu acho que é essa responsabilidade afetiva que eu digo que é mais chamado de maturidade. Muito bem. É isso? A gente está chegando ao fim, mas eu vou fazer uma última pergunta. Bora lá, vamos responder. Para encerrar com chave de ouro. O que você acha que as mulheres mais acreditam que sabem dos homens? Tipo, elas acham que dominam ali, mas elas erram feio. Tipo, ele tá com medo de se entregar, ele sente que não sabe lidar com isso. Essas coisas que, a gente quer acreditar ali, mas que a gente erra feio. Isso daí são só desculpas que vocês falam pra vocês mesmos, né? Aqui foi o exemplo, mas o que você acha que a elas gente erra erram mais feio? Cara, erram feio. Eu não vou falar sobre a parte sentimental, vou falar que vocês erram feio. O Lamelza tá aqui, o Samuca tá aqui. Cara, roda de homem, toda mulher acha que os caras ficam falando de mulher. É mulher. Mano, não, mano. Eu tô trocando ideia sobre N coisas. E faz parte falar sobre uma coisa ou outra, mas o que a mulherada, principalmente as que estão dentro de um relacionamento, é achar que o cara tá com os amigos, mano, fazendo merda. E não é. Então isso as mulherada erra feio. Porque o que a gente quer é estar com nossos amigos, conversando, trocando ideia, conversa produtiva, ou falando merda, enfim. Mas erra feio porque a mente generaliza, a mente distorce, a mulherada já acha que é porque tá conversando ali com o amigo, porque tá acontecendo alguma coisa, porque tá de olho em fulana, em ciclana e tal. Então eu partia para essa situação. Agora, se for uma pergunta mais de perfil, o que a mulherada acha? Cara, não sei, porque vai muito das experiências de cada um. Tem gente que é extremamente fria e consegue esconder. Que aí a gente entra para perfis psicológicos. Às vezes a pessoa tem alguma psicopatia, a pessoa é narcisista, ela consegue ser fria que a outra pessoa não consegue ler ela. Então aí vai muito de relacionamento a relacionamento. Mas tirando mais para essa parte engraçada, eu diria que, cara, a mulherada erra muito nisso. Essa dica é boa, hein? Então, se você chegou até aqui, compartilha, curte, porque é boa, porque realmente muitas mulheres ficam inseguras. Insegurança. E muitas vezes, pelo que a gente está escutando aqui, é à toa essa insegurança. Total. E é isso, gente. Tá bom? Gui, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei a conversa, adorei o bate-papo. Obrigada por topar. Isso aí. E é isso, gente. Desejo todo sucesso para você, para o canal. E quando precisar, tamo aí. Só chamar que isso daqui eu até brinquei. Falei, não é um podcast, é um bate-papo de amigos. É isso aí. Tá bom? É verdade. Obrigada, Valeu, gente. Tchau, tchau. É isso. Fechou? É o que aquele sorrisinho no final que tem que dar o... Momento. Tente novamente, mas tente novamente, mas tente novamente.